Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 7 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, o versículo 9 e 10, que nos diz o seguinte: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Olha, irmãos, trazendo para os nossos dias, precisamos pregar o Evangelho, aqui, ali e além. Glória a Jesus. E a presença do Senhor, irmãos, nos encoraja a pregar o Evangelho. A obra da evangelização, irmãos, pertence a Deus e está ligada ao reino espiritual. Por isso, as batalhas e desafios que ela envolve não são de natureza meramente humana, não, irmãos, mas sim espiritual. Foi essa razão que o apóstolo Paulo advertiu os cristãos, afirmando, Paulo escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo de número, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 4, nos diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Para quê, irmãos? Para destruir as fortalezas, para a destruição das fortalezas. Paulo, muito preciso, quando ele escreve aos Efésios, na armadura de Deus, o irmão sabe muito bem, no capítulo 6 e o versículo 10, ele vai dizer, nos demais irmãos, isso serve para nós, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ao escrever a carta aos Efésios, irmãos, o apóstolo Paulo descreveu algumas armas espirituais que Deus coloca à disposição do seu povo, da igreja: a couraça da justiça, o evangelho da paz, como sandálias para os pés, irmãos, e o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que os irmãos sabem que é a palavra de Deus. Entretanto, todas essas armas só encontram pleno valor quando o crente caminha na presença de Deus. Está vendo, irmãos? Por isso que no início do contexto, no versículo 10 diz, os demais irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Nós só vamos estar habilitados a enfrentar as adversidades espirituais, irmãos, quando estamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Todavia, meus amados, as Escrituras nos ensinam que a batalha não é nossa, mas do Senhor. Por isso devemos considerar a presença de Deus como um bem maior, né? Como um bem mais precioso da nossa vida. Os servos de Deus, irmãos, com frequências enfrentam adversidades, especialmente aqueles que se dedicam ao avanço do reino de Deus. Os irmãos, lembra que Jesus disse ir e pregar o evangelho a toda criatura. Só que não fica só nisso. No propósito da grande comissão, irmãos, lá no capítulo 28, Jesus deixou bem claro, versículo 19 e 20. Portanto, ide e ensinai, está vendo? Não é só pregar, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso, meus amados, nada é mais encorajador, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na certeza de que Deus está conosco todos os dias, irmãos. Vamos, sim, irmãos, ter essa experiência. Isso mostra também que nós vamos ver a experiência do profeta Jeremias, que mesmo em meio às dificuldades recebeu a palavra do Senhor, envolvendo-a a clamar com a promessa de que Deus lhe responderia e lhe revelaria coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Algo semelhante, irmãos, aconteceu com o apóstolo Paulo. Em meio aos desafios do seu ministério, o Senhor lhe apareceu em visão, encorajando-o a temer e a continuar anunciando o evangelho, a palavra de Deus. Deus lhe assegurou
sua presença e prometeu que havia um fruto daquela cidade. Está vendo, irmãos? Que havia pessoas que precisavam ouvir a mensagem da cruz, pois ali havia uma grande população, que também desejamos ardentemente, irmãos, a presença de Deus em nossa jornada cotidiana. É ela, irmãos, que nos sustenta e nos fortalece e nos guia, mesmo nos ambientes mais difíceis. Com o Senhor Jesus ao nosso lado, irmãos, seguimos firmes diante da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia, que será suficiente em todas as circunstâncias da nossa vida. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.